Eu convido você a abrir a palavra do Senhor, naquela sequência que estamos fazendo, na carta de Judas. Vamos relembrar a leitura dessa epístola. Epístola de Judas, são 25 versos. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei relembrando, né? Uma vez que já iniciamos a sequência de estudo nessa carta. Mesmo assentados, mas de modo atento e de modo reverente, façamos a leitura da palavra do Senhor, texto ou porção essa que vamos meditar. Diz assim, portanto, as Sagradas Escrituras: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difama, e quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andam segundo as suas paixões, ou suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados,
edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, clamamos pela Tua graça e misericórdia, que nesse momento, ó Deus, quando vamos debruçar diante da Tua palavra para estudá-la, que Teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine, de modo a nos conduzir ao entendimento perfeito da Tua vontade e nos edificar para o nosso próprio bem, para a glória eterna do Teu santo nome. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, que possamos estar de fato, ó Deus, susceptíveis ao toque do Teu Espírito, para que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos e irmãs, para o nosso próprio bem e para o louvor do Teu nome. É o que nós clamamos, no nome daquele que morreu, mas venceu, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro amado. Em nome dele que oramos. Amém. Amém, queridos? Nós temos já estudado um pouquinho sobre a carta de Judas e a exortação principal que ela nos apresenta, conforme nos diz o verso de número 3, é que precisamos batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. O objetivo, portanto, da carta inicialmente era falar sobre a nossa comum salvação, mas que depois... só um instantinho. Alan, Paulinho, aqui. Paulinho, aqui. Todas as crianças aqui dentro do culto. Nós temos visto, irmãos, que uma das, justamente, das artimanhas de Satanás é através das nossas crianças. Em tirar o princípio do temor a Deus, do respeito ao Senhor, do temor ao culto e do respeito ao culto. Esse é um grande problema. As nossas crianças, elas estão acostumadas a passar 10 horas por dia na frente da tela do celular, da tela do tablet, da tela, sei lá eu do quê, mas não estão sendo ensinadas, discipuladas e disciplinadas a permanecer para estudar a palavra do Senhor. Eu não sei da realidade de outras igrejas, mas eu posso dizer da realidade da nossa comunidade. Se nós não nos despertarmos para cuidar da fé dos nossos filhos, das nossas crianças, nós estaremos plantando algo que não queremos colher nas futuras gerações. Hoje, igreja se transformou como uma grande pizzaria, onde existe o espaço kids, onde os pais se assentam para hipoteticamente se alimentar e, dependendo daquilo que é falado no púlpito, ele sai com raiva, inclusive, porque não se alimentou direito, e as crianças são colocadas de lado para ficarem entretidas nos desenhinhos e nas influências que, infelizmente, nos nossos dias estão já dentro da nossa casa e que, infelizmente, estão dentro do coração. Eu já tenho, obrigado. Estão dentro do nosso coração. Essa semana mesmo nós advertimos, se não uma ou duas vezes, sobre esse risco, irmãos. Sexta-feira, falando com os adolescentes, nós apresentamos nessa oficina de ideias uma realidade triste, onde as nossas crianças, os nossos adolescentes estão recebendo tanta influência desse mundo,
que o aumento de tentativas de suicídio e o próprio suicídio entre crianças e adolescentes tem crescido de modo absurdo. Crianças ainda na pré-adolescência tendo que tomar remédio controlado para a ansiedade. Que precisam passar constantemente por apoio psicológico e até mesmo psiquiátrico. Será que nós não vamos acordar? Nós estamos em guerra, irmãos, e é por isso que Judas traz uma exortação bastante explícita, que devemos batalhar, e não batalhar de qualquer jeito, mas diligentemente, pela fé que foi entregue aos santos. Os filhos dos judeus aos 12 anos, eles já sabiam, já estavam inculcados na sua mente, no mínimo, o livro de Deuteronômio inteiro. As nossas crianças, se nós perguntarmos a respeito de qualquer detalhe de Jesus, é capaz de confundir com o Papai Noel. Nós estamos perdendo os nossos filhos, irmãos, porque não temos batalhado diligentemente pela fé que fora entregue aos santos. Nós temos aceitado falsos mestres e falsos pastores entrando dentro da igreja e dizendo que os seus filhos têm o direito de escolher aquilo que eles querem fazer. Esse espaço Kids, que é chamado de geração futuro, que é chamado de King Kids, que é chamado de, sei lá eu mais o quê, na verdade tem conduzido uma geração inteira para longe do temor e do respeito ao culto sagrado e solene do Senhor. Os nossos filhos ficam até 12 anos nessas porcarias de cultinhos, assistindo lá desenho, e às vezes desenhos que nem vínculo bíblico têm. Eu tive o desprazer de uma vez de visitando uma igreja com um pregador, levar os meus filhos ainda pequenos, as crianças, por conta da cultura daquela igreja, saíram do culto para ir no cultinho. E depois do culto, como costume, nós perguntamos para os nossos filhos o que tinha acontecido. Eles tinham assistido um filminho, que nem bíblico era. Isso chama-se ludibriação, enganação. Os pais, a maioria das igrejas não tem mais escola dominical, não traz os seus filhos para ir para as classinhas, aprender os princípios básicos da fé cristã, desde a mais tenra idade. Nós temos dificuldades, inclusive, porque as crianças não estão vendo seus pais meditarem na palavra de dia e de noite. Eles não veem você orando, eles não veem você lendo a Bíblia, eles não veem você com prazer vindo à igreja do Senhor. É um peso para você vir na casa do Senhor. E os seus filhos estão olhando para isso, e às vezes até você usa os seus próprios filhos, falando, hoje o Juninho não quer ir. Queridos, enquanto você não despertar para o fato de que estamos numa batalha, nós corremos os riscos de perder os nossos filhos para o mundo. Eu sei que tem pais e mães, inclusive membros da nossa igreja, que não vêm no culto à noite porque não tem o bendito culto infantil. Queridos, vocês vão colher o fruto disso. E se Deus me preservar pastor dessa igreja, daqui a alguns anos você vai me perguntar, pastor, onde eu errei? E eu vou dizer para você onde você errou. E aí talvez possa ser tarde demais. Nós ainda não entendemos, irmãos, que estamos no fim dos tempos. Ou que nós assumimos aquilo que acabamos de cantar, uma consagração verdadeira e seguindo a Jesus fielmente até o fim, ou nós vamos ouvir aquilo que nós não gostaríamos de ouvir.
Pois naquele dia o Senhor vai chamar somente aqueles que andaram em fidelidade na presença dEle. E se você confia tanto na sua eleição, você precisa então demonstrar os frutos da sua eleição. Porque como eleito de Deus, você precisa apresentar os frutos revestidos como eleitos. Inclusive em Colossenses capítulo 3, que lemos parte dele, a parte final, do verso 12 até o verso 17, nós lemos o verso 16 e 17, chama a sua atenção para que você instrua uns aos outros. Mas o que você vai instruir se você não sabe nada? Se bobear até algumas semanas atrás, não sabia nem quem era esse Judas que nós estamos estudando. E talvez quando eu pedi pela primeira vez para você abrir na carta de Judas, você pensou que era Judas o traidor. Você está brincando de igreja, você está brincando de ser crente, irmãos. O diabo não está brincando de ser diabo. A Babilônia não está brincando de ser Babilônia e ela está nos seduzindo. A besta do mar não está brincando de ser besta do mar e ela está perseguindo os nossos irmãos. A besta da terra não está brincando de ser besta da terra, como falso profeta ela está ensinando heresias nas nossas igrejas. Desperta. Judas diz, olha, eu gostaria tanto de falar com vocês a respeito da nossa comum salvação, mas eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. E ainda estamos vivendo esse período de guerra. Nesse sentido, já que nós já caminhamos um pouco aqui, eu quero relembrar então com você, pulando aqui o contexto, a introdução do meu sermão, para o tema propriamente, que é justamente esse que está baseado aí no verso 3 de Judas, os motivos por que você deve defender e permanecer na fé que foi entregue aos santos. Ou seja, por que você deve se preocupar em conhecer, defender e viver a sã doutrina, a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que você tem que andar, conhecer profundamente essa doutrina? Por que você tem que defender, lutar, batalhar diligentemente por ela? E por que você tem que viver e fazer com que os seus filhos aprendam, sejam inculcados nessa sã doutrina? E ele vai nos dizer que o primeiro motivo, nós já estudamos sobre isso, é porque existem muitos falsos mestres. Irmãos, a igreja, a falsa igreja é a grande maioria. A igreja infiel, adúltera, que já abraçou as doutrinas de Balaão, que já abraçou as doutrinas de Jezabel, que andam de mãos dadas com os nicolaítas. Essa igreja, infelizmente, tem sido a maioria. São igrejas que, segundo o próprio Judas nos chama a atenção, seguiram o caminho de Caim, o caminho de Balaão, o caminho de Corá. Eles vêm de uma maneira transformando em libertinagem a graça de Deus, dizendo que para você que não se preocupe com o pecado não se preocupe com a vida santa não se preocupe com a consagração a Deus não, vai vivendo do jeito que você está, Deus no final vai quebrar o seu galho. Deus não é macaco gordo para quebrar o seu galho. Ele é justo juiz. E você tem que estar atento, porque esses falsos mestres, carismáticos, que nunca vão comprar briga com você, que nunca vão apontar o dedo para você, estão nos púlpitos das maioria das igrejas de hoje. São como rochas submersas de Judas. Quando você menos esperar, eles vão te atacar e destruir o seu casco da fé, de modo que você venha a naufragar. Agora, se você não conhece
a doutrina, você vai estar à mercê desses falsos mestres. O primeiro motivo porque você tem que conhecer a sã doutrina, defender e viver a sã doutrina, é porque muitos falsos mestres estão inseridos na igreja de hoje. Se introduziram no nosso meio, fazem parte do convívio. O próprio Senhor Jesus adverte, como foi dito lá em Mateus 7, também em Mateus 24, que ninguém vos engane, porque levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos eleitos. O apóstolo João também nos ensina que o anticristo já está presente neste mundo, e que seus falsos ensinos, ou seus espíritos são ensinados. O segundo motivo, nós já estudamos, porque você tem que conhecer, defender e viver a sã doutrina, é porque com Deus não se brinca, Ele é justo juiz. Judas vai nos dizer, portanto, que o segundo motivo que ele nos exorta a permanecermos firmes na sã doutrina e defendê-la é justamente porque Deus, na história da humanidade, já demonstrou que aplicará o seu juízo aos homens. E ele usa aqui alguns exemplos. Ele usa aquela geração do Egito, que quando foi libertada por Deus, não creu. Os incrédulos foram condenados. Veja aí o verso de número 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu. Depois quem? Os que não creram. No verso 6 ele vai falar dos anjos caídos. Ele diz, os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para quê? Para o juízo do grande dia. Deus destruiu os incrédulos, Deus tem reservado os anjos rebeldes para o grande dia do juízo. O verso 7 ele vai tratar ainda de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição e ao homossexualismo, seguindo após outra carne, é essa a intenção, são postas, por exemplo, do quê? Do fogo eterno, sofrendo o quê? Punição. Deus é justo juiz. Não pense que Ele vai mudar aquilo que Ele já demonstrou na história, porque a sua ira, a sua justiça tem o mesmo tamanho do seu amor, como falamos hoje pela manhã. Deus condenará os incrédulos, os desobedientes, os promíscuos. Nós vemos que ele ainda continua usando, um pouco mais à frente, o exemplo, lá no verso 11, dizendo, ai deles, ai desses falsos mestres, porque eles prosseguiram pelo caminho de Caim, da inveja, da obstinação do pecado, da maldade no coração. Eles seguiram o caminho da ganância, de Balaão, gananciosos, fazendo comércio de vós, como diz Pedro. E eles permaneceram na rebeldia e na revolta, como Corá no deserto. Deus julgou todos eles, irmãos. E Deus continuará sendo esse justo juiz até o dia final, o dia eterno, ou o grande dia do juízo. O segundo motivo porque você tem que conhecer, porque você tem que defender e viver a sã doutrina, é porque existe um perigo iminente com os falsos profetas no meio da igreja. E em segundo lugar, porque Deus é justo juiz. Isso nós já estudamos. Nós vemos que Judas então afirma que Deus exercerá juízo contra os ímpios que desprezam e manipulam a verdade. Dá uma olhada comigo ainda no verso de número 14 e 15. Quanto a estes, ou esses falsos mestres, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer o quê? Juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Deus assentará no seu trono e julgará a todos. Se você não conhece a verdade, se você não defende a verdade, se você não anda na verdade,
é porque então você será contado entre aqueles que serão condenados nesse juízo. O terceiro motivo, irmãos, porque você deve conhecer, defender e andar na sã doutrina, é para garantia da sua própria edificação. Conhecer a fé, conhecer a sã doutrina, defender a sã doutrina e viver na sã doutrina garante a nossa edificação para a vida eterna. Veja a partir do verso 17. Vós, porém, amados, e ele está falando dos crentes agora, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, são diferentes, né? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para quê mesmo? Para a vida eterna. Somente através dos ensinos que nós recebemos dos apóstolos do Senhor Jesus, da revelação do próprio Deus, ou seja, da síntese da sã doutrina, de todo o ensinamento que o próprio Senhor Jesus nos mandou guardar e ensinar, quando nós fazemos discípulos, quando nós estamos fixados e fundamentados nisso, nós temos a garantia de que vamos edificar a nossa própria fé rumo à vida eterna. É nesse mesmo sentido que o apóstolo Pedro, lá no final da segunda epístola, no capítulo 3, que o Fábio leu aqui, diz que nós devemos prosseguir crescendo, tanto na graça, quanto no conhecimento. Aqueles que, de fato, foram alcançados por essa graça do Senhor, e que são conhecidos de Deus, no sentido de serem amados de Deus, eles vão crescer na edificação da fé, vão crescer na edificação da santidade, vão crescer na edificação da comunhão com Deus, e eles serão guardados pelo próprio Deus que não nos permite tropeçar para o dia final, para a vida eterna. O terceiro motivo, então, porque devemos defender e permanecer na sã doutrina é justamente porque quando lembramos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos, segundo Judas, edificados na fé, na santidade e na comunhão com Deus. Veja que Judas faz aqui um contraponto, um antônimo em relação às características dos falsos. Deus destruiu os incrédulos, e aqui nós somos edificados na fé. Deus aplicou a sua justiça sobre os rebeldes, e aqui nós somos chamados à santidade. E Deus também aplicou o seu juízo sobre os impuros, o fogo eterno, a punição, trazendo, portanto, a santidade e a comunhão com Deus. Enquanto esses homens que não conhecem a verdade, que por isso seguem os seus próprios corações, pois são pastores de si mesmo, eles caminham para a incredulidade, para a rebeldia e para a promiscuidade. Nós, conhecendo a sã doutrina, a fé que foi entregue aos santos, as palavras que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, nós caminhamos para a edificação, na fé, na santificação e na comunhão com Deus através da oração do Espírito. Segundo o verso 21, nós somos então guardados no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Terceiro motivo porque você deve permanecer, defender e viver a sã doutrina, é porque somente através da sã doutrina você vai crescer no conhecimento e na graça do Senhor. A igreja contemporânea tem colocado na experiência sobrenatural o fator de crescimento espiritual. Não é. O crescimento espiritual se dá à medida que você se alimenta da verdade. As experiências podem ser falsas. É por isso que Jesus disse que nos últimos dias, alguns desses falsos mestres fariam sinais que, se possível, enganariam até mesmo os próprios eleitos. É por isso que o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, nos ensina a respeito daquilo que é chamado de operação do erro.
onde o próprio Deus permite que esses homens façam sinais segundo a eficácia do próprio Satanás, para conduzir aqueles que não amam e não conhecem a verdade a serem desviados. Essa é a nossa luta, irmãos. Precisamos conhecer profundamente a palavra do Senhor e vivê-la, para a edificação da nossa fé, da nossa santificação, da comunhão, na certeza que o próprio Deus é quem nos guarda, para aplicar sobre nós a misericórdia e a graça de Jesus, garantindo assim a aplicação definitiva da vida eterna. E o quarto motivo e último que eu quero compartilhar com os irmãos, porque você deve conhecer, defender e viver a sã doutrina, é porque ela é o único mecanismo disponível por Deus para nós alcançarmos aqueles que estão na dúvida. As pessoas que estão em dúvida a respeito da salvação e a respeito da verdadeira fé, só serão supridas mediante o conhecimento da verdadeira sã doutrina. E você, como aquele que conhece a sã doutrina, como aquele que defende a sã doutrina e aquele que vive a sã doutrina, se torna um instrumento de Deus para livrá-los da dúvida. É isso que vai dizer o verso 22 e 23. Acompanhe comigo. E ele ainda falando aos crentes diz: e compadecei-vos de alguns que estão no quê? Na dúvida. Agora, como que você pode tirar a dúvida de alguém se você não conhece essa doutrina? Como que você pode dar a resposta da sua fé se você não conhece o fundamento da sua fé? Como que você pode falar a respeito da verdade se você não se alimenta dela? Se você não medita nela de dia e de noite? Se você gasta mais tempo no TikTok, ou vendo lá aqueles videozinhos rapidinhos lá no Instagram, seja de onde quer, perdendo tempo e horas a fio, enchendo a sua cabeça daquilo que vai trazer prejuízo, ao invés de encher a sua cabeça daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é respeitável, daquilo que tem virtude, daquilo que é louvor, como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, verso 8. Nós mesmos enchemos o nosso coração de ansiedade e de desespero, irmãos, porque temos colocado na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso pensamento, coisas que não são virtuosas e que não têm louvor algum. Nós enchemos a nossa cabeça de filmes, de músicas, de letras e de toda sorte de influência negativa e depois não sabemos. Por que ficamos angustiados? Por que ficamos temerosos? Ou por que deixamos de confiar e esperar naquele que é o Deus Todo-Poderoso? Você só poderá ser um instrumento para tirar alguém da dúvida a partir do momento que as palavras dos apóstolos do Senhor Jesus, ou seja, a sã doutrina, estiverem de fato no seu coração, na sua mente. Se você de fato conhecer, defender e viver a sã doutrina. Ele diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqueles que estão em pecado, esse é o contexto. Você vai ser instrumento para livrar os que estão na dúvida, e você vai ser instrumento para tirar aqueles que estão na impureza, não se contaminando com eles, tendo cuidado para não se contaminar com a roupa. Essa aqui é uma expressão que faz link lá com o Antigo Testamento, para mostrar que você tem condição, uma vez que você conhece a verdade, a sã doutrina, de ser instrumento para tirar as pessoas da lama, sem se sujar com a mesma lama. Agora, isso só é possível se você conhece a sã doutrina, se você defende a sã doutrina, se você vive a sã doutrina, ou seja, se você passou pelo novo nascimento, que nós já falamos recentemente na sequência das cartas de João. O quarto motivo, então, porque devemos defender e permanecer na sã doutrina, é porque quando nós temos o pleno conhecimento da verdade, nós podemos ser instrumentos de compaixão. Por isso ele diz, verso 22, e compadecei-vos. Seja instrumento de compaixão. Nós podemos ser instrumento de evangelização.
salvando-os, arrebatando-os do fogo. E podemos ser instrumento de discipulado, porque nós seremos instrumentos para tirar da impureza aqueles que inclusive têm as suas roupas contaminadas pelas práticas carnais, mas nós podemos tirá-los dessas condições pelo nosso conhecimento, pela nossa intimidade com Deus. Quando nós conhecemos a verdade, portanto, nós podemos somos instrumentos de compaixão, de evangelização, de discipulado. Uma santificação em temor, para não sermos influenciados em seus pecados, para não tocarmos nas suas roupas contaminadas pela carne ou nas práticas infrutíferas da pecaminosidade e da impiedade. Segundo Judas, irmãos, o quarto motivo porque você deve conhecer, defender e andar na sã doutrina, ou em comunhão com Deus, em vida com Deus, é para alcançar aqueles que estão na dúvida ou em práticas pecaminosas, mas como João nos ensina, que não seja o pecado de morte. Somente através do conhecimento pleno da verdade é que nós podemos oferecer libertação às pessoas no Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus então nos indica que devemos fazer discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem nos dado e nos ensinado. Agora, se você não conhece essa doutrina, o que você vai oferecer para essas pessoas? Simpatia gospel? Horóscopo evangélico? Filosofia de Gandhi? De Chico Xavier? O que eu já tenho ouvido de crente falando pensamentos que não tem nada a ver com Cristo, como se fosse de Cristo, ou que se estivesse na Bíblia. É melhor que cale a boca. Se você não sabe, fica quieto, do que envergonhe o nome do Senhor. Porque ao invés de livrar as pessoas da dúvida e tirá-los do pecado, você está empurrando eles cada vez mais para isso. Irmãos, invista no seu crescimento espiritual. Busque crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ao ponto de instruir uns aos outros, admoestando uns aos outros, chamando a atenção, para que as pessoas não caminhem para a autodestruição. Batalhar pela fé, irmãos, exige essa compaixão pelos perdidos e por aqueles que estão na dúvida. E compaixão do perdido não é fazer como o mundo quer que nós façamos, de tolerar as práticas pecaminosas deles e vê-los indo, caminhando para a perdição como se não fosse problema nosso. Mas ter compaixão é justamente chamar a atenção para que uma prática que possa ser ruim não seja mantida. É preciso falar, é preciso apontar, é preciso ensinar, é preciso tirar a dúvida, é preciso ter compaixão. Agora, para isso, você precisa conhecer a sã doutrina. Você precisa conhecer a verdade. Concluindo, irmãos, Judas engrossa a exortação de todo o Novo Testamento para que vigiemos quanto à sã doutrina ensinada pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus, pois indivíduos ímpios se introduziram na igreja para fazer naufragar a fé dos demais. Como já disse, são rochas submersas e são aqueles que, ao invés de livrar as pessoas das dúvidas, colocam mais dúvidas no coração delas. Como o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro nos advertiram, são homens com palavras fictícias, com aparente piedade, que penetram sorrateiramente cativando os menos avisados. Paulo, na segunda epístola do seu nome, enviada a Timóteo, no capítulo 3, versos 5 a 6, diz isso. Que tem aparência de piedade, mas negam através das suas práticas. E que entram nas casas, inclusive ludibriando, enganando e cativando mulherinhas que não têm fundamento bíblico e que amam, na verdade, a prática pecaminosa. Ele nos adverte a tomar cuidado contra esses homens.
Tanto Jesus em Mateus capítulo 7, verso 15 a 23, quanto o próprio apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, verso 29 a 31, dizem que esses homens são lobos disfarçados de ovelhas. Lobos vorazes. Porém, disfarçados de ovelhas. Cara de piedade, nunca vão chamar a sua atenção, porque eles estão mais preocupados com o dízimo e a oferta que você deixa nas igrejas que eles pastoreiam, do que com a sua saúde espiritual, a sua comunhão, o seu conhecimento da verdade. Eles nunca falarão aquilo que é contra. Certamente, eles nunca chamarão a atenção como fiz hoje. Porque o objetivo deles é satisfazer o próprio coração, a própria ganância, como Balaão, como Corá, como Caim. Irmãos, nós estamos em lutas. Estamos no meio de lobos. Nesse sentido, tanto o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 13, verso 22 a 23, quanto o apóstolo Pedro nos adverte. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo corrobora o apóstolo Paulo quando ele diz em 1 Timóteo 4,16: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e tenha cuidado da doutrina. E ele reforça em 2 Timóteo e também a Tito, como em tantos outros lugares, para que nós preservemos a santidade, a fidelidade, a justiça, a prática correta, ou seja, a sã doutrina. Lendo para você aqui rapidamente, 2 Timóteo 4,2, ele vai dizer assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E qualquer exegese sincera desses termos de Paulo vai chamar a sua atenção para o fato de que em nenhum momento Paulo diz para te bajular, para te motivar, para dizer que você é o centro, que você é a menina dos olhos de Deus. Não é nada disso. É para dizer, olha, você é um pecador terrível, que se você não se cuidar, você vai cair. Seus pés são ligeiros para o mal, e se você não estiver atento, você vai cair. Que os seus desejos são contrários aos desejos de Deus, e da mesma forma que Deus disse a Caim, a verdade ainda permanece sobre nós. O nosso dever é justamente lutar contra o pecado que jaz à porta, pronto para nos agarrar, e que devemos agir corretamente, porque se agirmos em fidelidade ao Senhor, certamente seremos aceitos. Caim não quis dar ouvido a isso. Tito capítulo 2, verso 1, ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Irmãos, nós poderíamos aqui gastar um bom tempo, como Judas inicialmente diz, tratando da nossa comum salvação. Seria muito mais agradável ficar ouvindo a respeito de que Jesus pagou um alto preço por nós e morreu na cruz do Calvário para nos libertar dos pecados, e que, portanto, você está livre da condenação do pecado. Esse tipo de mensagem é muito mais agradável. Mas da mesma sorte que Judas se sentiu obrigado de nos exortar a batalhar diligentemente pela fé, ainda hoje, essa é uma necessidade real. Batalharmos diligentemente pela fé que foi entregue aos santos é necessário e determinante, pois, como nós vimos, através da sã doutrina, nós identificamos e rejeitamos os ensinos dos falsos mestres. Através da sã doutrina, nós mantemos confiança diante do dia do juízo,
porque sabemos que Ele nos libertou. E sabemos que esse dia do juízo vai acontecer. Através da sã doutrina, nós edificamos nossa fé em santidade e em verdadeira comunhão com o Deus de amor e misericórdia, certos, convictos de que Ele mesmo nos guardará para aquele dia. Certos e convictos da vida eterna. É nesse sentido que no final, no verso 24, ele vai nos dizer: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Ele há de nos guardar. A salvação e a vida eterna é garantido pelo próprio Deus, para aqueles que, obviamente, o conhecem e vivem em comunhão com Ele. E a sã doutrina, é através dela que nós compadecemos, instruímos os perdidos e os que estão na dúvida ou em dúvida, para que sejam arrebatados do fogo eterno. Somente o conhecimento pleno da salvação e o conhecimento da sã doutrina pode nos conduzir àquilo que Paulo ensina a Timóteo, palavras que podem te tornar sábio para a sua própria salvação. Como o Fábio também leu aqui, a palavra de Deus, ou a Bíblia, as Escrituras, ela é inspirada por Deus, ela é útil, é somente através dela que somos ensinados, corrigidos, admoestados, educados para a justiça, para estarmos preparados de modo perfeito, a realizarmos com perfeição aquilo que o próprio Deus determinou para cada um de nós. Irmãos, é tempo de batalhar. E o modo mais preciso para vencermos essa guerra é encher o nosso coração e a nossa mente da sã doutrina, do conhecimento pleno, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, examinar as Escrituras, sabendo que nelas estão as palavras de vida eterna, é nos alimentar do ensino de Jesus e viver dia a dia, conhecendo, defendendo e andando na fé que foi entregue aos santos. A luta não é fácil. São muitos os inimigos, externos e internos. Somente com o conhecimento pleno das Escrituras, nós seremos salvos do engano. Porque, como o próprio Senhor Jesus nos advertiu, eles farão de tudo. E se possível fosse, enganariam até mesmo os eleitos. Fique atento. Não é à toa que o sermão escatológico de Jesus Cristo, em Mateus 24, 25, 26, vai terminar justamente com as parábolas relacionadas à vigilância, a fidelidade e a parábola do serviço. E possamos então, de modo fiéis, vivermos de modo vigilante, obedientes e atuantes na obra do Senhor até aquele dia, para a honra e glória do nosso Deus. E que Ele assim nos abençoe. Amém?